Olá, amigos. Vamos tentar finalizar agora o livro de Atos dos Apóstolos, em uma visão mais geral dos capítulos que ainda faltam, né? Hoje nós vamos falar sobre os blocos 21 e 22 do estudo da Bíblia em blocos temáticos, partindo ali do capítulo 8, passando para o capítulo 9 e indo até o capítulo 28, certo? No vídeo passado, nós finalizamos ali pelo capítulo 7, para o capítulo 8, onde que Estevão, aquele diácono que estava servindo aquela igreja primitiva, né, estava um grande testemunho de Cristo, estava fazendo um grande discurso e foi morto, apedrejado. Ele viu a Cristo, ele pediu que o Senhor perdoasse aqueles que estavam cometendo aquele ato, né, como se fosse um momento de reviver aquilo que eles fizeram com o próprio Cristo, né, uma nova chance que Deus deu aos judeus, né, que mais uma vez mataram, crucificaram agora, no caso apedrejaram, né, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E a gente já vê no verso 1 do capítulo 8, que Saulo, né, que viria a ser chamado de Paulo, ele consentia naquilo, estava liderando aquele processo de perseguição àqueles cristãos iniciais, porque Paulo era Saulo na época, né, mas Paulo também, não pode ser chamado só, a gente vai discutir sobre isso. Ele era um grande fariseu, que nasceu em Tarso, uma região que deu cidadania a ele romana, mas ele era judeu. Ele foi formado como fariseu aos pés de grande Gamaliel, um grande sábio judeu da época, né? Ele estava ali cumprindo de maneira firme ao que ele cria, né? E aí ele perseguiu muitos desses cristãos que passaram a se espalhar pelo mundo, se dispersar. A gente vai ter as diásporas do povo judaico, cristão, por todo o mundo. E essa é uma das formas também que Deus pegou algo ruim, que foi a perseguição àqueles cristãos que estavam sofrendo, e esses cristãos que foram pelo mundo saíram divulgando a mensagem de Cristo. Deus utiliza essas coisas, as coisas ruins do mundo, nossas decisões ruins, os movimentos políticos, econômicos ruins, sociais do mundo, e põe em prol do seu objetivo, do seu reino ser divulgado, né? Dessa forma também foi uma forma de o evangelho ser divulgado por todo o mundo, né? E aí, caminhando no capítulo 8, a gente vê também Pedro e João na Samaria, e também o papel de Filipe, outro diácono que foi muito utilizado por Deus. Se a gente chegar até o verso 26, capítulo 8 para frente, a gente vê o diálogo entre Filipe e Eunuco, que eu citei no vídeo passado, né? Como abordar alguém que não é da nossa fé, para que ele possa aprender sobre a nossa fé, né? Esse eunuco, etíope, que não era um judeu, não tinha contato com Jesus Cristo, estava com o livro de Isaías. E Filipe chega para ele: compreendes o que lê? Ali pelo verso 31 a gente vai ver, ele pergunta, e o etíope fala: como vou compreender se ninguém tem para me explicar? Então, nós precisamos levar a palavra, precisamos evangelizar, saber como abordar as pessoas sem forçar, mas sempre poder levar a palavra, esclarecê-la da melhor forma possível. E esse etíope, ele se converte e é batizado por Filipe, né? Muito bonito, leiam essa parte a partir do verso 26. Caminhando, pessoal, para o capítulo 9, eu vou pensar as principais partes do capítulo 9 até o capítulo 28, para a gente finalizar o livro de Atos, tá bom? Quem quiser aprofundar mais algum aspecto, pode falar comigo no privado, que a gente vai discutindo cada vez mais. É um livro muito rico, né? E aí, no capítulo 9, dos versos 1 a 30, a gente vê essa conversão de Saulo, né? Esse Saulo, o termo Saulo vem do hebraico Saul, vem do Shaul, mesmo de Saul, né? O primeiro rei, aquele rei que se perdeu, né? Que Samuel ungiu, depois se perdeu, foi abandonado por Deus, e que Davi deu a sequência no reinado, né? Da mesma origem, Saul. Saulo significa o desejado. E esse mesmo Saul perseguiu muito Davi. E aqui a gente vê agora Saulo perseguindo aqui Estevão e os cristãos. Aquilo se repete. Mas, ao ir até Damasco, a gente vê aqui no capítulo 9, leiam com calma isso, ele tem uma visão de uma forte luz e uma voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta quem é aquele, e Jesus se revela a ele. Por isso que Paulo é tido como apóstolo, porque apóstolo é aquele que teve contato também com Jesus, e ele teve contato com Jesus, ele apareceu para ele, falou com ele mais de uma vez. E ali, Jesus fala: eu sou a Cristo a quem tu persegues, Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo cai ao chão, cego, é levado até Damasco, passa 3 dias cego, ali em situação de reflexão de vida, estado mesmo assim de choque. E aí vai para a casa de Ananias, que é chamado para poder cuidar dele, poder batizar ele. Mesmo com resistência, ele aceita esse chamado. E Paulo, após 3 dias, o 3, né? Sempre 3, o 3 número divino, né? Nós temos os 3 dias que Jesus esteve morto e ressuscitou, os 3 dias que Abraão levou Isaac até o monte para sacrificar e acabou Deus libertando ali Isaac, né? Aqui também, vários outros exemplos que a gente pode citar,
os 3 dias que Jonas ficou no ventre da peixe, aqui também 3 dias para que Paulo pudesse mudar totalmente, se converter. E aí a gente tem agora Paulo, ele passa 3 anos depois disso, depois de convertido, na Arábia, no deserto da Arábia, e antes de começar o seu ministério de fato, que na verdade isso vai começar basicamente 13 anos depois, com a sua primeira viagem, no ano provavelmente ali 48, mas assim, isso a gente não tem precisão, mas é mais ou menos esse período, mas uns 13 anos depois que vai começar o seu ministério. Então teve paciência também, Deus foi preparando ele, Jesus foi preparando ele para que isso acontecesse, né? E aí Paulo, Saulo, que significa o desejado, passa a ser chamado de Paulo, o pequeno. Pequeno. Então ele se reconhece como pequeno, ele fala que é um dos piores pecadores, né, nesse sentido. E ele passa tanto Saulo, que é o nome do hebraico, para Saulus no grego, e se converte em Paulo, até que é um termo um pouco pejorativo, Saulus, enfim, vou discutir sobre isso agora, mas nesse sentido de pequeno também, tem sentido de da conversão de Paulo. Não há muito consenso sobre essa mudança do nome, mas sempre tive essas mudanças de nome quando as pessoas se convertem de vida, porque o nome tinha muito poder dentro da cultura bíblica, né? E aí, nós vimos também no capítulo 9, Pedro curando o paralítico, Pedro ressuscitando o Tabita na Dorcas, né? Vejam o capítulo 9, que é muito bonito. No capítulo 10, nós temos a visão de Pedro, de um grande pano que se abre para ele, e esse lençol, ele traz animais tanto puros como impuros para alimentação, e Deus manda que ele mate e coma. Ele rejeita, mas Deus insiste com ele. Não que Deus estivesse ali, talvez, negando Levíticos 11 sobre a lista de animais puros e impuros que os judeus seguiam e que deu para alimentação ou não, mas era para dar um sentido maior àquela visão, para que Pedro também aceitasse aqueles de fora, agora não só os judeus, mas o povo de fora. E o próprio, em Gálatas, Paulo chama a atenção de Pedro sobre isso, essa resistência de Pedro a aceitar os de fora. Que Jesus já tinha falado sobre isso, que Deus estava chamando eles para isso, o Espírito Santo estava conduzindo para isso. E nessa visão, nesse mesmo momento, um anjo aparece ao centurião Cornélio, que era um romano, um pagão, que manda chamar Pedro. E Pedro vai até esse centurião, versos 25 e 26, esse Cornélio, ele se dobra, se prostra e adora Pedro. Pedro nega essa adoração. Pedro não aceita a adoração. Paulo, a gente vai mais para frente, também não aceita a adoração. Sou homem como vocês, né? E nos versos 34 e 35, a gente vê que Deus fala, ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. E aquele Cornélio e esse que chamam com ele foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas, como qualquer outro que aconteceu em Pentecostes, né? Então tem agora o evangelho para todos os povos e não só para os judeus, com Pedro e principalmente com Paulo. É isso? E a perseguição, a crítica a Pedro e a Paulo sobre isso crescia, né? Em Atos 11, a gente vê essa perseguição acontecendo. Vemos o verso 26 de Atos 11, em Antioquia, onde a primeira vez que os cristãos, que o nome cristão foi utilizado para aquele movimento, né? Estava se formando ali, né? Foi utilizado. E aí em Atos 12, a gente vê no verso 2 a morte de Tiago, irmão de João, primeiro dos discípulos a serem mortos. Esse aqui é relatado a morte dele por espada, realmente, o mando de Herodes, na Bíblia. Os demais nós temos como tradição, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo, como a gente vai ver, foi decapitado, João foi colocado num tacho de água quente, não chegou a morrer e morreu de velhice. Então as demais mortes dos nossos discípulos, dos apóstolos, a gente só tem pela tradição, mas o de Tiago aqui está relatado a sua morte por espada a mando de Herodes, né? E aí a gente vê no verso 7 o anjo livrando Pedro da prisão, enquanto outros, todos intercediam para que Pedro fosse liberto, né? Intercessão, o poder da intercessão, quanto é importante, né? E aí nos versos 20 a 23, a gente tem a morte desse Herodes que tinha mandado matar Tiago. Deus faz com que ele morre sendo comido por vermes, é uma coisa bem forte, né? Mas Deus faz justiça. Se não for aqui, fará no reino, mas faz a sua justiça. Em Atos 13 agora, nós vamos ver a primeira viagem de Paulo. Essa viagem de Paulo, ele leva Barnabé e João Marcos, que é provavelmente o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, tá certo? E vai ali pela região de Ásia, disseminando todo o Evangelho, né? Nos versos 16 a 43, Paulo faz um discurso semelhante ao de Estevão. Estevão, aquele que consentiu a morte, agora está usando o próprio discurso de Estevão, né? Relatando toda a história da salvação, desde o povo que foi liberto do êxodo até a ressurreição de Jesus, e a cada sábado, como de seu costume, ele ia pregando nas sinagogas aos judeus, né? Ele continuava seguindo a lei judaica, né? Toda a tradição judaica, ele não quebrava com isso, só trazia a novidade do cristianismo, do evangelho de Cristo, né?
Dos versos 44 a 50, ele é expulso ali da região, né? E aí vamos para Atos 14, que essa perseguição, ela continua ali a Paulo e a Barnabé, né? E quando eles chegam em Listra, no verso 10 para frente, ele cura um paralítico. Aquelas pessoas veem aquilo e eles querem adorar Barnabé, chamando ele de Júpiter, e Paulo chamando ele de Mercúrio. E eles não aceitam a adoração, assim como Pedro não aceitou, e dão grandes discursos e o povo começa a questionar a atitude deles, porque ele questionou a fé deles nesse sentido, né, sobre a idolatria, e ele chega a ser apedrejado, praticamente dado como morto, Paulo, né? Mas logo em seguida ele se levanta e continua a sua missão. No verso 22, do capítulo 14, Paulo fala que as tribulações, elas são necessárias para que ingressemos no reino do céu. Essa perseguição vai vir. Paulo tinha ciência disso, né? E aí, nós vamos até o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, em que nós temos todo um impasse sobre a circuncisão. Se realmente os novos judeus, os novos cristãos que vinham do judaísmo, ou os novos cristãos que vinham do mundo pagão ou de outros povos, deveriam ser circuncidados, né? Que era tirar o prepúcio do pênis, né? Que era uma marca dos judeus. E aí Paulo fala que não, mais à frente nas suas cartas ele fala que a verdadeira circuncisão vem do coração. Ficou todo esse dilema, e aí realmente foi-se convocado o primeiro concílio ecumênico da igreja, Concílio de Jerusalém, para se discutir o que fazer com esses novos convertidos. Se digamos que obrigá-los a fazer todas as normas judaicas ou não. E aí, nesse processo, Pedro se levantou e falou, Barnabé falou, Paulo falou e Tiago também falou. E eles concluem, ali principalmente no verso 20, né, do capítulo 15 de Atos, que é necessário que, inicialmente, se apresente a esses novos convertidos que eles não comam, não se alimentem, não tenham contato com as carnes sufocadas a ídolos, a idolatria de maneira geral e com a imoralidade. Começando por aí. Assim como em 1 Coríntios, Paulo vai falar, né? Eu vou começando com vocês, dando leite para vocês, para que depois eu possa pensar em dar alimento sólido, né? Não é que ele negasse todos os outros aspectos da fé, né? Mas é que isso viria depois, para que não chegasse logo com muitas obrigações, muito legalismo às vezes, e afastasse esses novos cristãos. Essa foi a decisão do Concílio de Jerusalém em Atos 15. E também em Atos 15 nós temos a descrição da segunda viagem missionária de Paulo. Aqui ele tem uma certa divergência com Marcos, que tinha abandonado eles durante o trajeto de evangelização, e aí Barnabé viaja com Marcos, então a discussão entre Paulo e Barnabé, que é muito comum acontecer até no meio cristão, né? E aí Paulo chama Silas para viajar com ele e leva também Lucas, o médico Lucas, o evangelista, o mesmo que está escrevendo o livro de Atos, que acompanhou Paulo tanto na segunda como na terceira viagem. Ele acompanha Paulo também. Então Paulo tem contato com Marcos, o evangelista, e com Lucas, o evangelista, né? E aí a gente tem que, na terceira viagem, que Paulo vai fazer, mais para frente ele fica diluído assim nos textos, Paulo também leva Lucas, Silas também vai, Timóteo também vai para essa viagem, né? A segunda viagem, a primeira viagem é mais ali pela Ásia, a segunda viagem vai passando da Ásia para a Europa, né? A terceira vai continuando naquela região realmente, chega a Éfeso, Corinto, né? E aí depois ele vai até Jerusalém e a última viagem dele, depois disso, é para Roma diretamente, onde ele seria julgado, não é isso? Dando sequência, em Atos 16, nós temos que no verso 13, né, ele procurando um dia de sábado, ali, um local para oração, fosse propício para oração, ele continuava guardando a questão do sábado, né, e as mulheres que estavam ali próximas, ele evangelizou a elas, né, e aí tem essa discussão entre o sábado e domingo, né, se a gente pegar até em Atos 20, capítulo 7, tem esse relato de que no primeiro dia da semana, que não recebeu o nome domingo ainda, mas seria o domingo, eles se reuniram para partir o pão. Então, se já estavam fazendo a Santa Ceia, muitos entendem assim, né? Principalmente a Igreja Católica entende assim, muitas igrejas protestantes entendem assim. E fica essa discussão entre o sábado ou o domingo, guardar o sábado ou guardar o domingo, né? Eu não vou entrar nesse aspecto agora, vou deixar, como eu falei para vocês, chegar em Apocalipse 14, eu faço uma visão geral de Gênesis e Apocalipse para a gente entender melhor sobre essa ideia do sábado e domingo, mas que não seja um motivo de divisão entre nós. E nós nos afastemos de nossos irmãos por conta disso, a gente vai chegar nesse ponto, mas tenham muita piedade e muito bom senso sobre esse ponto, tá bom? E aí, dos versos 16 a 40, nós temos a perseguição a Paulo e Silas, que são presos, e nessa prisão, a prisão realmente, ao Paulo e Silas louvar a Deus, mesmo na dificuldade, como Paulo falou, na fartura e na pobreza, no sofrimento, na alegria, louvemos a Deus, ele louva a Deus ali, há um grande terremoto, e nesse grande terremoto eles são libertos, né? O próprio guarda ali, ele se converte,
E no verso 31, que é muito bonito, ele fala assim, né? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os da tua casa. Então, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Então, perseveremos em oração pela nossa família, buscando a salvação de todos que estão em nosso lar. Então, é uma mensagem muito bonita que Paulo deixa ali no carcereiro, para o carcereiro que se converte naquele momento em que eles são libertos da prisão. Em Atos 17, no verso 11, a gente vê Paulo elogiando os bereanos, aqueles de Bereia, que mesmo ele tendo autoridade em falar no que ele estava falando, na evangelização, na palavra, da formação que ele teve, aquele povo de Bereia era tão nobre porque eles conferiam nas escrituras tudo o que Paulo estava falando. Então, foi muito elogiado por Paulo o fato de eles conferirem nas escrituras, estudarem as escrituras e entenderem que havia coerência naquilo que Paulo estava falando. Foi chamado, esse povo era muito nobre por conta disso, né? Nos versos 18 e 23, a gente vê Paulo em Atenas ali, evangelizando e discutindo até mesmo com os filósofos epicureus, os próprios estoicos, e ele chega elogiando-as ali no verso 23, se vocês verem, eles falam de vocês são muito religiosos, né? Vocês cultuam. E aqui nós temos o local que vocês deveriam cultuar, tem um local que é o Deus desconhecido. E Paulo fala, esse Deus desconhecido que eu estou falando para vocês, ele chega a pregar que no verso 28, né, que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. No verso 30, ele fala que o período da ignorância é desconsiderado por Deus, até você não saber exatamente a verdade. Deus vai levar em consideração tudo isso, mas a partir de agora que você sabe a verdade, você é responsável por isso, né? E no versos 31 para frente ele fala sobre o juízo, sobre Jesus e sobre o juízo. Deixa essa mensagem até para os filósofos gregos ali em Atenas. Pela capacidade que Paulo tinha, então, por isso que Deus o escolhe, porque ele era muito capacitado também, tinha uma missão específica para levar. É o maior evangelizador de todos os tempos, após a vinda de Jesus. Pedro ficou na região ali com os apóstolos, Paulo é que expande para todo mundo conhecido, né? Paulo é incrível, escreveu mais de um terço do Novo Testamento, Paulo. Então é incrível toda a obra que Paulo teve, né? Em Atos 18, ele chega ali na região de Corinto, de Éfeso, ele conhece Áquila e Priscila, vai morar com eles, trabalha com eles, porque Paulo trabalhava, ele construía tendas. Então, até para não gerar peso para os irmãos, ele trabalhava e se sustentava, né? E Paulo, Deus deu exemplo em tudo, né? Ele falava que era digno, que aquele que evangeliza é digno de receber o seu sustento, mas mesmo assim ele trabalhava para que não houvesse motivos que ninguém falasse dele sobre isso, sobre o seu ministério, né? Em Éfeso, ele vê a gente tem todas as ações de Apolo, que também contribuiu muito com a evangelização, né? E aí, em Atos 19, nos versos 1 a 7, ele tem contato com algum grupo de pessoas que foi batizado nas águas por João Batista, mas que não tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então ele faz ali uma espécie de rebatismo, né? Ele rebatiza novamente aquele povo ali no Espírito Santo, né? E ele recebe o Espírito Santo, fala em línguas também, né? Em Atos 19, 12, Paulo ele ganha grande, o povo reconhece muito as ações de Paulo, até os lenços de Paulo eram utilizados para milagres, para cura. Os versos 23 a 41, eles sofreram muita perseguição na ideia de que eles estavam falando mal de Diana, de Éfeso, né? A mesma Diana em que João batia em cima, e João em Apocalipse foi posto para a ilha de Patmos, né? Aquela Diana dos Efésios, né? Então ele foi muito perseguido por conta disso. Mas também converteu muita gente. No verso 19 do capítulo 19 fala que muitos daqueles que praticavam magias queimaram mais de 500 mil moedas, o valor de mais de 500 mil moedas de prata em livros de magia, de coisa. E o livro era muito caro naquela época e se converteram, né? Em Atos capítulo 20, a gente tem aquele episódio que eu falei que Paulo estava pregando até mais tarde, no primeiro dia da semana, né? Partindo o pão, e aí a gente tem um episódio que Eutico, um jovem, cai da janela, porque a pregação se prolongou demais, ele ficou com sono, caiu e acabou morrendo, e Paulo vai lá e ressuscita esse jovem Eutico, né? Nos versos 28, Paulo deixa e também nesse discurso de Paulo, em Atos 20, ele manda recolher doações, ofertas, para levar para os povos necessitados, né? Cristãos necessitados por onde ele ia passar, né? No verso 28, ele deixa lá, né, as lideranças, os bispos que foram estabelecidos, né, seriam sucessores dos apóstolos, nesse sentido, e vai para Jerusalém realmente, né. E no verso 35 ele fala algo muito bonito, que provavelmente o próprio São Francisco de Assis se inspirou. Ele fala no verso 35 que
há muito mais benefício em dar do que em receber. Verso 35 de Atos 20, né? Muito bonitas as palavras de Paulo. Em Atos capítulo 21, né, ele vai até Jerusalém, profeta Ágapo, ele profetiza todo o sofrimento que Paulo teria, que ele seria entregue, né? Vocês vejam Atos 21. Em Atos 22, Paulo faz sua defesa, fala que perseguia aquele povo do caminho, os cristãos eram chamados povo do caminho, mas futuramente seria chamado povo do livro, né, da Bíblia, enfim. E Paulo perseguia aquele povo, né, mas que ele era cidadão romano e que exigia julgamento. Ele está sendo perseguido, açoitado, mas sem julgamento. Então ele questionou isso, os próprios autoridades ali, os militares ficaram com medo, né? E é isso que a gente vai ver em Atos capítulo 23 a 25, ele passando pelas autoridades romanas ali na Jerusalém, Cesareia Marítima e tal, e Félix, Festo, né? Também o rei Agripa, né? Que deu sequência a Herodes, né? Que era o rei dos judeus ali. A Roma dominava a região de Israel, né? Nós tínhamos sempre o governador ali, o procurador romano, que no caso seria Félix e Festo, né? Na época de Jesus, Pilatos, né? E na época de Jesus tínhamos Herodes como rei dos judeus ali, que morreu e agora seria Agripa, né? Nesse sentido. E eles queriam até inocentar Paulo. Agripa fala que quase que ele tinha, até mesmo tinha de convertido. Então, bonito que ele falava e tanta verdade que ele falava, mas sabe, que o orgulho e o coração fechado não permitiu, né? E queria inocentar Paulo, mas Paulo não. Paulo, eu apelo para Roma. Mesmo sendo inocentado, não ir para a pena de morte, tipo, eu apelo para Roma, eu quero ir até Nero. O próprio Nero, que onde deu a morte de próprio Pedro e próprio Paulo, né? E ele vai até Roma, porque era um mundo conhecido naquela região, e Jesus falou em Atos 1, ide até os confins do mundo para evangelizar, e Paulo fez isso. Ele foi até o final do mundo, conhecido para o homem mais forte ali, regiões dali, que até para a Espanha também tem esse entendimento, que Paulo chegou até a região ali, no limite da Espanha também. Mas ele vai até Roma, assim, até o mundo conhecido. E mais à frente isso influenciou, por exemplo, se a gente pegar Santo Inácio de Loyola, com a Companhia de Jesus, ele leva o evangelho também para as Índias, para as Américas, que foram com Jesus mais à frente, evangelizando por todo o mundo, essa missão sendo continuada. E ele leva, o objetivo dele é chegar até Roma, até Nero, para levar o evangelho. E aí, em Atos 27, a gente vê essa viagem até Roma, em que ele sofre, ele já tinha sido espancado, apedrejado, preso, aqui ele sofre agora um naufrágio nessa viagem até Roma, e eles chegam até uma ilha de Malta. Quando ele sai desse naufrágio, escapa, uma serpente ainda pica ele, mas Deus não permite que ele morra, ele não sente nada. Então ele foi de todas as formas tentado ser impedido de cumprir sua missão, mas ele seguiu firme, porque ele sabia que as perseguições fariam parte daquilo. Ele queria realmente cumprir sua missão. E aí, para finalizar, o último capítulo, Atos 28, ele chega em Roma, fica numa prisão domiciliar, ali versos 30 a 31, onde ele aproveita para evangelizar e ajudar a fundar aquela igreja em Roma também, que próprio na tradição também Pedro vai até lá e funda junto com Pedro e Paulo uma igreja muito forte em Roma, né, que daria até a ideia do bispado romano, né, que futuramente vai dar origem até ao papado mais para frente, né. E aí essa igreja de Roma se funda nesse momento, mas vai se começando nesse momento, né. Mas ali Paulo ele vai ser julgado, e pela tradição a gente não tem um relato, não fala aqui na Bíblia como é que acabou, como é que foi o julgamento dele, como é que aconteceu, mas pela tradição ele foi decapitado, né? E aí, por que que acaba do nada, né? Atos 28, ele encerra sem finalizar o texto, né? E aí a gente não tem todos os detalhes de Atos 28, né? Atos 28, verso 31 fala assim: pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo com toda a liberdade, sem um mínimo de impedimento. E aí ele foi julgado e morto. Sem finalizar o livro de Atos, isso dá um sentido para a gente também, que nós, como igreja, temos a missão de dar sequência a isso. E isso foi dado como sequência, a igreja continuou levando a palavra, evangelizando, expandindo as Américas a todo o restante do mundo, e cabe a nós levar a mensagem do que Atos 4:12 falou, que em nenhum canto do universo existe um outro nome a quem devemos ser salvos, apenas em Jesus Cristo. Essa mensagem, a mensagem da ressurreição, a mensagem da perseverança, da santificação e do aguardo e perseverança na volta de Cristo, que devemos levar a todos os confins do mundo. E para finalizar toda essa história linda de Atos dos Apóstolos, todo o testemunho de Paulo, vou trazer para vocês 2 Timóteo 4, 7 a 8, 2 Timóteo 4, 7 a 8, que Paulo escreveu ao fim da sua vida, bem próximo dessa morte aqui por Nero, provavelmente decapitado de fato pela tradição. E isso escreveu para a gente, ó.
Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Essa mensagem fica para a gente de combater o bom combate. Nós mantenhamos a esperança em Cristo Jesus, o seu retorno, da glória dele, que vai ser nos dado também a coroa da justiça. Então perseveremos e evangelizemos, porque esse é o critério, que o evangelho chegue a todos os povos, e aí virá, sim, o fim, no sentido, a renovação com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a cada um.